Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. E às 10h09, quase 10h10, a gente continua neste assunto, conversando com a defensora pública Daniele Beletato, ela que está na Coordenadoria Estratégica de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Defensoria Pública aqui do Estado. Tudo bem, defensora? Bom dia. E Lucas, bom dia a todos os ouvintes. Defensora, a gente trouxe a reportagem até para ajudar, não é, que a contextualizar o assunto e já fazer a pergunta à senhora diante das justificativas, não é, das argumentações que a prefeitura trouxe com relação à eleição do último domingo e tendo em vista o pedido que a defensoria fez. Como é que vocês receberam o que a prefeitura trouxe, né? Reconhecendo sim os problemas, mas falando que vai manter o pleito realizado aí do domingo. Ô Lucas, a Defensoria ainda não recebeu a resposta formal da Prefeitura à nossa recomendação, né? O prazo se encerrou ontem às 19h30, mas a gente teve acesso às informações, à nota pública que foi divulgada. É muito triste que a Prefeitura, depois de tantos anos de debate sobre esse tema, a Defensoria Pública já ajuizou 2 ações civis públicas sobre esse assunto desde 2016. Então, esse assunto não é novidade. Já aconteceram audiências públicas há anos na Câmara Municipal de Vereadores, na Assembleia Legislativa do Estado, cobrando da Prefeitura de Belo Horizonte a atualização da legislação e também a adoção das urnas do TRE. Desde a eleição de 2019, o TRE já havia oferecido essas urnas à Prefeitura de Belo Horizonte, que recusou naquela época também, com a mesma justificativa que deu hoje, que já tinha um sistema excelente da Prodabel, muito seguro, e que iria utilizar esse sistema próprio, recusando as urnas eletrônicas. Essa informação de que há uma lei municipal que proíba o uso das urnas eletrônicas, isso não é verdade. A lei municipal, ela é de 1993, ela está desatualizada, ela prevê procedimentos impossíveis de serem utilizados nos dias de hoje, como o cadastro ser feito na hora, né? E isso não impede a atualização e a modernização. A previsão inicial era de votação em meio de papel, né? Na legislação, e hoje a gente tem um sistema de votação eletrônico que funciona muito bem. Então, não se justifica manter esse sistema tão arcaico, digamos assim, né? É inacreditável que a Prefeitura não tenha conseguido organizar essa eleição e acabou passando por essa situação vexatória em todo o país. Nós tivemos as urnas que foram utilizadas para a coleta dos votos em papel, elas foram improvisadas, há vídeos de fiscais, de coordenadores de sessões, dizendo que vão fazer a lacração de caixas de papelão. Há muitas fotos dessas caixas de papelão abertas, com cédulas em branco espalhadas pelas mesas, a divergência do número de votos com o número de votantes que assinaram em cada sessão, para além das outras informações que já haviam sido passadas, né? De que houve muita demora, houve sessões em que o sistema da Prodabel não funcionou durante todo o período da manhã. Então, muitas pessoas deixaram de votar, e o que a gente considera o pior nisso tudo é a violação do princípio fundamental democrático, que é o direito ao voto, né? O voto não foi respeitado quando a Prefeitura se negou a conceder o transporte gratuito à população para o acesso ao voto, já violou esse direito de voto. Houve recomendação da Defensoria Pública e do Ministério dos Direitos Humanos para que todos os municípios oferecessem transporte gratuito, e aqueles municípios que não têm transporte público regular, porque existem municípios nessa situação, muitos municípios utilizaram transporte escolar e ofereceram outras formas de viabilizar o acesso das pessoas mais carentes ao voto. Para além disso, as pessoas chegaram nas sessões de votação, não conseguiram votar, tiveram que ir embora. Algumas voltaram mais tarde, especialmente aquelas que não precisavam pagar novamente pelo transporte, né? Então, só uma única pessoa que não teve acesso ao direito de voto
teve seu direito democrático violado, né? E isso não pode ser ignorado. Defensora, muito sérios os pontos aqui trazidos pela senhora e até diante do que a senhora falou sobre essa questão de, primeiro, né, pensar numa votação de papel em pleno 2023 é absurdo, né, considerando que a gente já tem um sistema todo informatizado. Mas pelo que a senhora traz aqui pro ouvinte da Band News, até a lisura do pleito fica questionada, porque vai saber o que se fez com essas cédulas de papel, caixas, urnas, né, abertas com papéis espalhados, né? Quem garante a integridade de 100% dos votos em si, né? Com certeza. A gente não tem nenhum registro de quantas cédulas foram impressas, quantas cédulas de papel foram distribuídas para cada sessão, simplesmente porque, na verdade, ao que tudo indica, elas foram impressas sem nenhum controle, né? Então, é muito difícil garantir realmente que não foram utilizadas outras cédulas para além do número de votantes, né? Defensora Daniele Beletato, é Luciana falando com você agora. Eu acompanhei, né, a votação em algumas escolas aqui em Belo Horizonte no último domingo. Chuva, muita espera, filas enormes, pessoas idosas, sobretudo, desistindo ali de aguardar e retornando para casa. Alguns ainda voltaram no período da tarde, mas boa parte não. E naquele domingo foi orientado que essas pessoas fizessem ali um boletim de ocorrência, né, ou junto à Polícia Militar ou até mesmo a Guarda Civil ali, né, um registro, há um nome específico para quando faz esse registro junto à Guarda Civil, e que essas pessoas levassem esse documento à Defensoria. Vocês receberam essas denúncias, esses registros, e o que vai ser feito com esse material? Luciana, nós recebemos sim, nós recebemos muitas declarações das pessoas narrando várias situações que elas presenciaram e passaram, pessoas que quiseram fazer os registros na ata eleitoral e foram impedidas, né? A coordenação da sessão eleitoral não estava fazendo os registros conforme haviam as interrupções e conforme determina a legislação, né? Para além disso, nós recebemos muitas imagens, vídeos, fotografias, e também cópias de boletim de ocorrência que foram registrados pela população. É muito triste que isso esteja acontecendo em Belo Horizonte, e é uma tragédia anunciada, porque esse tema vem sendo debatido no sistema de justiça, sempre por provocação da Defensoria Pública e sem adesão da Procuradoria do município de Belo Horizonte. Esse ano nós fizemos algumas reuniões conjuntas, Defensoria e Ministério Público com a Secretaria de Assistência Social, justamente para tentar resolver esses problemas, que muitos deles já são objeto de uma ação civil pública ajuizada em 2019, que ainda não foram solucionados, né? E a Prefeitura se mantém inerte. Então, causa muita surpresa agora a Prefeitura dizer que tem um projeto de lei pronto para ser enviado para a Câmara, né? Nós já há meses estamos pedindo a montagem de um grupo de trabalho para analisar essa legislação e modernizar essa legislação. A Ação Civil Pública de 2019 pede, inclusive, a abertura de pelo menos mais 25 conselhos tutelares em Belo Horizonte. O número de conselheiros em BH é muito pequeno, é o mesmo número desde a abertura dos conselhos tutelares em 1993, e a Prefeitura não se posiciona sobre isso. Então, sempre vai postergando a adoção de medidas para modernizar a estrutura do Conselho Tutelar e o próprio processo de escolha, e a gente acabou nessa situação que foi vista por todos no último domingo. Defensora, embora a senhora tenha dito que não recebeu a resposta oficial da Prefeitura, né, mas tem ciência do teor, do que diz a Prefeitura, o que disse o prefeito sobre o assunto, assim que a Prefeitura oficiar a Defensoria com essas justificativas oficiais, a Defensoria pode entrar com alguma medida judicial para tentar fazer valer a recomendação expedida aí no domingo? O que pode acontecer efetivamente a partir de agora? Ô Lucas, nós estamos coletando provas e informações, né? E muito provavelmente o caminho a ser adotado será esse. Infelizmente, todas as tentativas anteriores, né, para solucionar essa questão e para que a população de Belo Horizonte não passasse por essa situação que foi obrigada a passar no último domingo, não foram frutíferas. Então, só resta realmente recorrer ao judiciário novamente e esperamos que dessa vez venha uma decisão tempestiva e que consiga resolver o problema nesta eleição.
Tá. Defensora, para a gente entender, na primeira resposta a senhora trouxe muitos pontos que são importantes aqui para a gente dimensionar a situação, né, que envolveu essa eleição para o Conselho Tutelar aqui em Belo Horizonte. Desde quando a Defensoria já havia oficiado, né, pedido aí a Prefeitura de Belo Horizonte uma atualização nessa lei? Porque a Prefeitura fala que tem uma legislação que não a permitiria utilizar as urnas do TRE, ao contrário do que fizeram várias cidades, inclusive aqui na região metropolitana. Desde quando a Defensoria está falando? Prefeitura, tem que mudar isso aí. Desde 2016, Lucas. Tá. Já houve recomendação da Defensoria, do Ministério Público, nós já pedimos reuniões, pedimos a elaboração, montagem de grupos de trabalho para análise e discussão dessa nova legislação. E o grande problema é que, como essa legislação implica em aumento de despesas, ela é de iniciativa exclusiva do Executivo. Ninguém mais pode exercer a iniciativa legislativa, a não ser o prefeito municipal. Então, os outros órgãos ficam de mãos atadas, realmente, diante dessa inércia do Executivo Municipal em promover as alterações que são necessárias para os conselheiros tutelares em Belo Horizonte e para o processo de escolha. Perfeito. Para a gente terminar, defensora, além de Belo Horizonte, alguma cidade aqui de Minas Gerais registrou algum problema também que está merecendo a atenção da Defensoria? Não, Lucas. Nossa, não. Pior ainda, né, para a Prefeitura, né, para Belo Horizonte. Belo Horizonte foi a única capital do país que não utilizou o sistema de urnas eletrônicas. A justificativa que eles apresentavam até então é que eles teriam uma dificuldade em fazer o cadastramento das regionais no sistema eleitoral. Mas isso foi feito em todos os municípios que têm mais de um conselho tutelar. São Paulo tem 52, né? Como que os outros municípios conseguiram fazer e Belo Horizonte não é capaz? É muito triste o que aconteceu. Tudo muito errado, né? A gente já tinha visto isso no fim de semana e agora com esses elementos trazidos aqui pela defensora Daniele Beletato, né? A gente fica mais impactado ainda com a lambança, né? Uma definição talvez correta, não é? Que a gente pode trazer aqui para essa eleição de domingo para o Conselho Tutelar aqui de Belo Horizonte. Lamentável mesmo, assunto que a gente vai seguir acompanhando, buscando desdobramentos, e espaço está aberto aqui para a Prefeitura, porque esses pontos trazidos pela defensora são muito sérios e, pelo jeito, haverá aí novos desdobramentos, até mesmo pelo que disse a defensora, que a justiça pode ser acionada, né, para que se garanta aí, talvez, quem sabe, uma nova eleição. Talvez seria importante mesmo aqui para a capital. Daniele Beletato, defensora pública, muito obrigado pela conversa aqui com a Band News. O espaço segue sempre aberto aqui para os senhores. Obrigada, Lucas. Nós estamos à disposição. Bom trabalho. Muito obrigado.